O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo de sua passagem pela feira de Nerópolis, no estado de Goiás, quando atraiu uma multidão que o aclamou aos gritos de mito. Bolsonaro também fez uma comparação da situação do Brasil neste fim de ano com o ano passado, no final de seu governo. O ex-presidente disse: "Governo Jair Bolsonaro fecha 2022 no azul pela primeira vez em 9 anos, com superávit de 54 bilhões de reais, 27 de janeiro de 2023. 2022. Governo Lula vai fechar o ano com déficit de 130 bilhões de reais nas contas públicas", diz Haddad. 22 de dezembro de 2023. Bolsonaro compartilhou uma postagem do deputado delegado Ramagem que comentava a polêmica em torno da página de extrema-esquerda Choquei e lembrava: a tipificação de crime para a situação ocorrida com o site de fofoca apoiadora do Lula já existe. Qualquer outra linha é a agenda da esquerda. Não se esqueça jamais disso. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, fechamento de vias, agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Enquanto a esquerda pode mentir impunemente em qualquer meio de comunicação, pessoas conservadoras são punidas sem cometer qualquer crime, com medidas que sequer têm previsão legal, bastando a mera acusação feita exatamente pelas mesmas pessoas que propagam mentiras impunemente. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Gil!
O ativismo judicial no nosso país, obviamente que em particular da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saudar aqui os demais presentes, Paulo Faria, Dr. Paulo Faria, advogado criminalista, doutora Mariane Cardoso, secretário-geral da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Minas, também Dr. Marcelo Monteiro, que é procurador de Justiça, e o professor de todos nós, Dr. Ives Gandra Martins. Satisfação tê-lo conosco, sempre uma aula. Eu confesso que os últimos dias revelaram aquilo que só quem não quer ver não enxerga. Só quem não quer ver não enxerga. Nós estamos alertando, fui o primeiro deputado a falar do inquérito fake, quando eu chamo de inquérito fake, o inquérito das fake news, quando ele foi feito pelo ministro Dias Toffoli contra a revista Cruzoé, porque a Lava Jato estava chegando no Supremo. Fui à tribuna, denunciei, e foi muito bem narrado aqui durante este momento, durante esta audiência pública, tudo o que aconteceu desde então. Houve 2 eventos concomitantes, se formos olhar historicamente, para que nós chegássemos a esse ponto, que explicam, obviamente, jamais vão justificar o que está acontecendo. Primeiro, o Lava Jato chega no Supremo Tribunal Federal. Segundo, elege-se um presidente da República que se opõe em ideias àquilo que antes era a hegemonia da esquerda nas instituições e na política brasileira. Esses 2 movimentos concomitantes levam à situação distópica que nós vivemos hoje. Estamos em 2022, mas mais parece 1984. E não me refiro ao ano. Refiro-me à brilhante obra de George Orwell, que foi para mim uma das maiores responsáveis, junto com o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, para que me interessasse por política e lutasse contra qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de limitação às liberdades individuais que agridem ao Estado de Direito, que agridem a democracia. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, e digo, só não vê quem não quer enxergar, é perseguição política e censura. Coisa de ditadura, não é coisa de democracia. E quem ousa dizer que está defendendo a democracia, tomando atitudes antidemocráticas, está destruindo a democracia. Quem ousa dizer que está defendendo o Estado de Direito, tomando atitudes que ferem de morte o Estado de Direito, está também destruindo o Estado de Direito ao não observar o devido processo legislativo e todas as prerrogativas necessárias. Ficou ainda mais clara a perseguição política agora, quando a decisão recente do Alexandre de Moraes de bloquear contas de empresários brasileiros se baseou num pedido de um senador, da esquerda, Randolph Rodrigues. A decisão trazida à luz na segunda-feira do ministro Alexandre de Moraes não só foi baseada em manifestação de um senador de oposição, Randolph Rodrigues, como também de associações que são de esquerda. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, e assim vai. Entidades associativas que nós sabemos são de esquerda,
são compostas por pessoas de esquerda. E elas não podem ingressar judicialmente? Claro que podem, mas para fazer perseguição política, não. Muito menos pode um ministro aceitar. Muito menos um ministro pode aceitar que tais manifestações sejam utilizadas como base para sua decisão. Digo mais, a representação da polícia é uma vergonha. É uma vergonha para a Polícia Federal. A representação da polícia é uma vergonha. E eu vou procurar ela aqui no meu celular para trazer as partes mais vergonhosas desse despacho. Ela traz as mensagens printadas de um grupo de WhatsApp privado e menciona como base para a decisão de buscar os celulares, por exemplo, o patrocínio da campanha como atos patrióticos, entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. As compras de bandeiras para o 7 de setembro mencionadas em conversa de WhatsApp num grupo de empresários é mencionado como algo que pode ser ameaçador à democracia brasileira. Mas, para demonstrar o caráter da perseguição política, o delegado se chama Fábio Álvares Schor. Para demonstrar o caráter de perseguição política, diz ele, como é sabido, não diz de onde que se sabe isso, mas como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora, principalmente considerando o ingrediente do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Ele está, primeiro, supondo que os atos serão violentos. Supondo que os atos 7 de setembro serão violentos. Historicamente, eu participei de todas as manifestações com bandeiras do Brasil, pelo impeachment de Dilma, contra o PT. Se havia alguém violento, era uma raríssima exceção e muitas vezes ainda era infiltrado pela esquerda. Então, eles supõem que são violentos, mas do outro lado, a esquerda faz as suas manifestações e nunca se viu uma perseguição dessa do Poder Judiciário, como manifestações do MST, da CUT, da UNE, quebrando tudo, incendiando lixeira, quebrando carro, lojas, tudo que vem pela frente. Aliás, eles não só ameaçaram invadir o STF, eles invadiram o STF. O MST invadiu o STF. Grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Ele ainda bota dita conservadora para dizer, me afasta, eu não sou conservador, eu não tenho nada com isso. Estou usando até essa palavrinha aí, dita conservadora, que eu não conheço direito, mas é dita conservadora. É um absurdo! Absurdo! Uma vergonha para a Polícia Federal. Uma vergonha para a Polícia Federal. Estou providenciando, inclusive, representação na ouvidoria, porque não é possível que haja, dentro da Polícia Federal, um servidor fazendo um trabalho desses de perseguição política. Envolvem pessoas integrantes do grupo, considerando o ingrediente, do poder econômico e político que envolvem as pessoas integrantes do grupo. Poder econômico e político. Essas pessoas, poder econômico, perto da força e da máquina estatal, não tem nada. Poder político, perto da força da máquina estatal, não tem nada. Aliás, não tem nem foro privilegiado. Não podiam nem estar sendo objeto de investigação do STF. É vergonhoso, é vexaminoso para a Polícia Federal e para o STF. É vergonhoso. Eu aqui estou defendendo a Polícia Federal e o STF. Porque eu estou dizendo que o que este servidor policial federal e o que o ministro Alexandre de Moraes estão fazendo é vergonhoso para as instituições, está enlameando o nome dessas instituições. E eu tenho direito de fazer isso como deputado, mas eu tenho dever, porque eu estou aqui para defender as instituições, estou aqui para defender o meu parlamento, o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, covarde! Senado da República, covarde!
Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado da República, onde vocês estão? Defendendo o Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional importantíssima em qualquer país democrático, em que se respeita o Estado de Direito, defendendo a Polícia Federal, que, aliás, foi fundamental para revelar inúmeros escândalos de corrupção. A Operação Lava Jato está aí para demonstrar. Mas há atitudes vergonhosas de membros seus que precisam, sim, ser objeto aqui da Câmara dos Deputados, não apenas de audiência pública, que é importante que estamos fazendo ela aqui hoje, mas também de projetos de lei e reformas para impedir que isso possa voltar a acontecer no Brasil. É 2022, mas mais parece 1984. E eu me pergunto o que nós queremos para 2023, época de eleição, de campanha eleitoral. As pessoas precisam prestar atenção, inclusive e sobretudo nos candidatos ao Senado, para saber quem está se pronunciando sobre esses absurdos que estão acontecendo. Também os candidatos a deputado federal. É no parlamento que se faz a legislação e se muda o jogo de verdade. Obviamente que eu desprezo, repudio qualquer manifestação golpista. É óbvio. Senão não seria deputado federal, senão não estaria concorrendo à reeleição, senão eu não acreditaria na democracia. E é por isso que eu a defendo. E é por isso que eu defendo o direito das pessoas se manifestarem independentemente da posição política que elas exprimam. Hoje nós temos pessoas caladas no Brasil pelo Poder Judiciário, redes sociais, inclusive de um deputado federal que é concorrente à reeleição e do presidente dessa audiência pública, suspensas. Só um lado pode falar? Aliás, ministro Alexandre de Moraes, não existem apenas dois lados. Vamos parar com esse maniqueísmo. Nós mesmos aqui somos independentes na Câmara dos Deputados. Existem muitas formas de pensar. Há uma pluralidade de ideias no país e nós precisamos saber quem pensa de qual forma, justamente para que, me perdoem a palavra, os idiotas sejam de forma transparente conhecidos e não hajam nas sombras. É para isso que existe liberdade de expressão. Mas a distopia orwelliana, nesse momento, predomina. O tal do duplo pensar. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Eu estou realmente muito indignado com o que está acontecendo no nosso país. Mas que essa nossa indignação nos leve à preocupação. Não existe um povo livre quando o governo não é limitado. Quando ele se excede, ele prejudica a liberdade. Eu vejo que, além da questão da perseguição política, me parece haver até questões pessoais envolvidas. Não gostaria de pensar nisso, mas as decisões são tão manifestamente ilegais e inconstitucionais que as maiores entidades empreendedoras, empresariais do Brasil e agora também, infelizmente, os meios de imprensa e de comunicação têm se manifestado contra esse arbítrio, contra esse abuso, essa ditadura do Poder Judiciário, que está fazendo uma devassa em cidadãos. Quebrar sigilo telemático da conversa de WhatsApp dos cidadãos, o sigilo bancário, bloquear contas, é como o policial pegar o cidadão e fazer uma revista. Mas não é uma revista só apalpando ele, vendo se ele tem alguma coisa estranha no bolso. É pedindo para tirar o paletó. É pedindo para tirar os sapatos. Agora as meias. Vamos ver essa conversa de WhatsApp aqui, o que está acontecendo ali. Quem sabe ele está planejando alguma coisa. Conversa de WhatsApp, tem gente naquele grupo que nem falou nada. E está com as contas bloqueadas. E está com sigilo telemático quebrado. Tira também a calça. Vamos lá. Gravata, camisa também. Mas tô só de cueca! Tira! Tira a cueca! Estão pelados, nus, diante da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro por uma decisão ilegal, abusiva, autoritária, inconstitucional? E cadê o Senado?
Cadê o Senado? E faço questão de dizer mais uma vez, porque eu estou sendo cobrado, e justamente cobrado, pelo eleitor, pelo cidadão lá na ponta, que diz, vocês não vão fazer nada, eu estou fazendo, estou falando, estou tentando, estou propondo projeto de lei, estou fazendo o que eu posso, agora e o Senado? Eu aqui, presidente, encerrando essa minha manifestação, e me perdoem pela veemência, eu acredito num país verdadeiramente livre, num país em que a gente possa falar o que pensa, num país em que a gente possa expressar opinião, num país em que devemos ser, sim, responsáveis com a nossa opinião e com as instituições. E é porque eu defendo as instituições, porque eu defendo, repito, o parlamento, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Os três poderes, que eu quero harmonia e independência entre eles, que eu quero que seja respeitado o que está no artigo 53 da Constituição, que eu faço questão para encerrar a ler aqui, senhor presidente, que diz literalmente o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, é o plural de qualquer, a única palavra no português que tem um S no meio, quaisquer, não falou nem qualquer o constituinte derivado, porque foi alterado, foi uma emenda constitucional feita para deixar ainda mais claro o que já era óbvio. Quaisquer, é no plural. Qualquer exponencialmente, quantas vezes quiser, é quaisquer opiniões, palavras e votos. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ser deputado federal nesse país e ser senador e ter medo de falar sobre isso é ser covarde. É não encarar a situação como ela deve ser encarada e dizer, eu não gosto do meu país, eu não gosto da democracia. Porque quem não se pronuncia nesse momento é porque ou tem rabo preso, a gente sabe que tem muitos aí que tem problema com o judiciário e estão com o rabo preso. Ou porque estão vivendo aqui só para deixar a vida levar, para se reeleger, para ter os benefícios, carguinhos, não sei o que mais que tem aqui na Câmara dos Deputados, tem bastante coisa, tem demais e devia cortar. Mas só para isso, só para buscar a própria reeleição, não é pelo bem do Brasil, não. Contra o ativismo judicial, a favor de um país mais livre, defendo a Suprema Corte dentro desse livrinho aqui, da Constituição da República Federativa do Brasil. O Parlamento dentro desse livrinho, o Poder Executivo dentro desse livrinho, e que todas as divergências sejam decididas com harmonia e não, lamentavelmente, desrespeitando a lei, desrespeitando o bom senso, desrespeitando o povo brasileiro, como nós estamos vendo seguidamente acontecer no nosso querido Brasil. Muito obrigado, presidente. Deputado Marcel Van